Olá pessoal, no vídeo de hoje trataremos exercícios sobre notação científica e radiciação. Vamos aos exercícios. Então, pessoal, exercício número 1. Escreva em forma de notação científica, letra A, 0,0025. Então, para eu transformar o 0,0025 em notação científica, eu tenho que andar com a vírgula da esquerda para a direita. Então, se eu andar com a vírgula da esquerda para a direita, eu vou andar 1, 2, 3 casas, até chegar no algarismo significativo, que é o 2. Então, eu vou ter 2,5 vezes 10, né? Minha potência é de 10, com a quantidade de... o expoente com a quantidade de casas que eu andei, que foi 3. Como eu estou andando da esquerda para a direita, o meu expoente ele é negativo. Então, eu tenho 2,5 vezes 10 a menos 3. Letra B. Então, na letra B, nós temos 0,000159 vezes 10 à quinta. Não está escrito na forma de notação científica, né? Temos que ter um algarismo significativo antes da vírgula, né? No caso, nós temos zeros. Então, nós vamos andar com a vírgula da esquerda para a direita até o primeiro algarismo significativo, que é o 1. Então, nós primeiros vamos resolver esta situação para depois unir ao 10 à quinta potência, como visto no vídeo anterior. Então, eu ando quantas casas com a vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 1,59 vezes 10 elevado a 4. Como eu estou andando da esquerda para a direita, menos 4. E vou repetir o 10 à quinta potência. Bom, assim nós temos o produto de potências de mesma base. Então, vou repetir o 1,59, vou repetir a base, né, do produto, então 10, e somar os expoentes. Então, eu vou ter menos 4 mais 5. Menos 4 mais 5, 1. Assim, nós temos um número escrito na forma de notação científica. 1,59 vezes 10 elevado a 1. Letra C. Na letra C nós temos um caso parecido com o da letra B. Somente muda o expoente do 10. Da letra C para a letra B, né? Eu tenho 10 elevado a 5, na letra C eu tenho 10 elevado a menos 5. Então, realizando o mesmo procedimento, nós já sabemos, né, com esse número, né, que ele é o mesmo que 1,59 vezes 10 elevado a menos 4. Vou repetir o 10 elevado a menos 5 e agora vou repetir 1,59 e fazer o produto de potências de mesma base. Então, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Só que agora eu tenho menos 4 mais menos 5. Então, eu vou juntar o menos 4 com o menos 5. Eu vou obter o menos 9. Então, esse número da letra C em forma de notação científica é 1,59 vezes 10 elevado a menos 9. Letra D. Então, 15.975,15 vezes 10 à quarta. Ele não está, né, em notação científica, então vou transformá-lo. Vou andar com essa vírgula, desta vez para a direita, da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4 casas. Eu vou andar e a vírgula vem parar depois do 1. Então, nós temos 1,597.515
vezes a potência de 10, o qual eu, né, transformo esse número. Então eu andei 4 casas, 1, 2, 3, 4. Então o expoente é 4, só que eu andei agora da direita para a esquerda, logo o expoente ele é positivo. E vou repetir esse 10 elevado a 4, o qual eu não mexi. Então, vou repetir 1,597.515. Eu vou fazer, né, com os 10 aqui, né, com as bases 10 dessas potências, o produto de potências de mesma base. Eu vou repetir o 10 e vou somar os expoentes. 4 mais 4, 8. Tá aí o nosso número na forma de notação científica. Item E. No item E nós temos 1.300.000.000.000, né? Primeiro vamos escrever, né, o numeral deste número por extenso. Então nós temos 1 trilhão, temos a casa 2 bilhões vazias, 300 milhões. Completamos o restante das casas decimais com 0. Então tá aí, 1.300.000.000.000. Né? Quero escrever esse número na forma de notação científica. Então, 1.300.000.000.000 é o mesmo que 1.300.000.000.000,0. Assim, né, nós vamos andar as casas com a vírgula, né, até o último algarismo significativo da direita para a esquerda. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e acabou. Então, nós andamos 12 casas. Então, nós temos 1,0003 vezes 10 elevado a 12. Como nós estamos andando da direita para a esquerda, né, o expoente é positivo. Então, tá aí o nosso número escrito na forma de notação científica. Então vamos ao número 2. Então, número 2, escreva na forma decimal de número natural. Dessa vez, nós teremos nos itens os números na forma de notação científica e iremos transformar esses números em números decimais ou naturais. 1,23 vezes 10 a menos 4. Né? Então, o que eu vou fazer, né, para realizar esse procedimento? Eu vou repetir 1,23. E agora eu vou fazer o procedimento contrário, né? Eu vou eliminar o 10 elevado a menos 4 para escrever esse número, né, sozinho. Então, sem produto de potência de 10. Então, 10 a menos 4 significa o quê? Que eu estou diminuindo 1,23. Então, se eu estou diminuindo, eu vou, neste caso, andar com a vírgula da direita para a esquerda, né? Para eu tornar 1,23 um número menor. Então, quantas casas eu vou ter que andar da direita para a esquerda? Eu vou ter que andar 4 casas, né? O expoente negativo da direita para a esquerda, porque eu vou diminuir o 1,23. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4. E a minha vírgula, ela vai se instalar, né, após o quarto pulo. Então, nós completamos as casas com 0. Assim, nós temos 0,000123. Então, esse, né, é o número decimal correspondente à notação científica 1,23 vezes 10 elevado a menos 4. Item B. Então, o item B ele é bem parecido com o item A, né? O que muda é o expoente. Agora, o expoente ele é positivo. Então, eu vou repetir 1,23. E ao invés de andar 4 casas da direita para a esquerda para diminuir, né, 1,23,
eu vou aumentar ainda mais 1,23, né? Porque é positivo. Então, eu vou andar da esquerda para a direita nesse caso. Então, 1, 2, 3, 4. A minha vírgula, ela se instala aqui e eu completo com zeros. Então, significa que nós temos 12.300,0, que é o mesmo que 12.300. Logo, né, nós temos aí o nosso número natural, o resultado da nossa notação científica do item B. Item C. O item C é a mesma coisa, né? Só que expoente positivo, eu vou aumentar o 0,0015, né? 3 casas. Então, se eu tenho 0,0015, eu vou aumentar, eu vou da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, né? A vírgula, ela vem parar aqui. Logo, né? O 0,0015, né? Como número decimal, é 1,5. Letra D. 35,1 vezes 10 a menos 3. Então, agora eu vou diminuir, né, o 35,1. Então, eu vou andar da direita para a esquerda com a vírgula. Então, eu vou escrever aqui o 35,1. Vou andar da direita para a esquerda 3 casas. Então, 1, 2, 3. A vírgula vem parar aqui. Completo. As casas vazias com zero. Então, nós temos que o resultado dessa notação científica é 0,0351, né? 351. Então, 0,0351. Por fim, tem 0,48 vezes 10 ao cubo. Então, eu quero aumentar, né, o expoente positivo. 0,48 significa que eu vou andar com a vírgula da esquerda para a direita 3 casas. Então, eu vou repetir o 0,48. Vou andar 3 casas. 1, 2, 3, né? 3 casas, vírgula aqui, completo com zeros. Então, eu tenho 480,0. Só que 480,0 é o mesmo que 480. Assim, nós temos aí o nosso número natural, resultado da nossa notação científica. Então, na número 3, efetue e responda em notação científica. Então, nós temos no numerador e no denominador duas notações científicas. Então, agora a gente vai operar com notações científicas. Então, né, como nós temos que a fração ela também representa uma divisão, nós temos, né, como nós temos produto tanto em cima quanto embaixo, não temos operação de soma, né, nem em cima nem embaixo, nós podemos, né, dividir, né, os números 2 a 2. Então, aqui nós temos 3,6 dividido por 6 é 0,6, né? Só fazer 6 vezes 6, 36, vão 3, 6 vezes 0, 36, eu ando uma casa com a vírgula, 3,6. Então, o resultado da divisão de 3,6 por 6, 0,6. 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 3 é a divisão de potências de mesma base. Então, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Eu vou ter menos 5 menos 3. Bom, menos 3 mais 3. Então, nós temos 0,6 vezes 10 elevado a menos 5 mais 3. Então, menos 5 mais 3, menos 2. Então, nós temos 0,6 vezes 10 a menos 2. Já está em notação científica? Não. Por quê? Antes da vírgula, o nosso algarismo não é significativo, né? É o zero, né? Eu quero um número entre 0 e 10. Então, o próximo número significativo é o 6. Então, eu vou ter que andar com a vírgula
para transformar esse número em notação científica, da esquerda para a direita. Então, se eu ando da esquerda para a direita, eu vou ter, né, uma casa andando, eu vou ter o 6,0. Então, 6,0 vezes 10, né? Eu andei uma casa. Se eu estou andando uma casa da esquerda para a direita, expoente negativo. Então, eu tenho 6 vezes 10 elevado a menos 1. Por quê? O 6, né? Para eu voltar a ser 0,6, diminuir o 6, né? Eu tenho que ter o expoente negativo. Então, vezes 10 a menos 2, que eu não mexi. Então, aqui, produto de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Menos 1 mais menos 2, menos 3. Então, agora, o resultado está em forma de notação científica, né? Nós temos 6,0 vezes 10 elevado a menos 3. Item B. Então, no item B, nós temos o produto de duas notações científicas, né? 1,3 vezes 10 a menos 3 vezes 2 vezes 10 ao cubo, né? Nós temos, né, só produtos, né? Nós não temos soma, nós não vamos fazer propriedade distributiva. Nós temos 1, 2, 3 sinais de multiplicação, né? Só temos a multiplicação. Então, logo, né, nós podemos, né, trocar a ordem dos fatores, né? Que não vai causar alteração no nosso produto final. Então, eu posso escrever 1,3 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 3. Então, 1,3 vezes 2, eu tenho 2,6. 10 a menos 3 vezes 10 a 3, produtos de potência de mesma base. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Menos 3 mais 3, 0, né? Logo, nós temos, né, como resultado final, 2,6 vezes 10 elevado a 0, que é a nossa notação científica. Letra C. 7 vezes 10 elevado a menos 7, isso tudo ao quadrado, né? Então, aqui nós podemos aplicar, né, a nossa propriedade de potência, né, em que eu posso distribuir o meu expoente para os dois fatores desse produto. Então, aqui eu vou ter 7 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 7 ao quadrado. Então, eu distribuí o expoente 2 para os meus dois fatores desse produto, né, pela propriedade de potência. Então, 7 ao quadrado, 49. 10 a menos 7 ao quadrado, né, é potência de potência. Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Menos 7 vezes 2, menos 14. Note que meu número ainda não está na forma de notação científica, né? Eu preciso de um número apenas, né, entre 0 e 10, depois, antes da vírgula. Então, nós temos 49, né, que é o 49,0, né, é o mesmo. Então, eu tenho que andar com essa vírgula da direita para a esquerda. Então, eu vou andar uma casa e aqui eu vou obter a minha nova vírgula. Então, logo, nós temos 4,9 vezes 10, né, que eu estou transformando esse número em notação científica. Eu andei uma casa, o expoente é 1. Da direita para a esquerda, eu estou fazendo o quê? Eu diminui o 49 por 4,9. Então, para eu aumentar de novo, tem que ser positivo. Então, o expoente positivo. Então, 10 elevado a menos 14, que eu não fiz nada com ele. Agora eu vou fazer produtos de potência de mesma base, né? Eu vou repetir o 4,9. Vou ter 4,9, vou repetir a base, que é o 10. E vou somar os expoentes. 1 mais menos 14, né? Eu tenho menos 14, né? E vou acrescentar 1, então significa que eu vou aumentar para menos 13. Né? Então tá aí o resultado do item C em forma de notação científica. Item D.
Então, no item D, nós temos a divisão de duas notações científicas. Então, nós podemos escrever essa divisão, né, em forma de fração. Então, nós temos 2,8 vezes 10 elevado a 8 dividido, né, ou sobre 1,4 vezes 10 elevado a 12. E aí, né, nós podemos, né, usar o mesmo procedimento utilizado no item A. Nós temos que 2,8 dividido por 1,4 é 2. 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 12 é a divisão de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, eu vou ter 8 menos 12. 8 menos 12, menos 4. Então, isso é 2 vezes 10 elevado a menos 4. Ou seja, é 2,0 vezes 10 elevado a menos 4. Então, está aí o resultado do item D em forma de notação científica. Exercício número 4. Então, exercício número 4, as bactérias têm um comprimento médio de 2 vezes 10 a menos 4 milímetros. Imagine 1000 bactérias, né, lado a lado, formando uma fila. Essa fila, né, lado a lado, tem mais ou menos de 1 milímetro. Então, para saber, né, eu tenho que somar. Isso daqui, quantas vezes? 1000 vezes. Então, eu vou somar 2 vezes 10 a menos 4, mais 2 vezes 10 a menos 4, mais 2 vezes 10 a menos 4. Eu vou ter quantas parcelas? 1000 parcelas dessas. Então, significa que para eu descobrir o comprimento dessa fila, eu vou ter que somar isso aqui 1000 vezes, que é o mesmo que fazer 2 vezes 10 a menos 4 vezes 1000, né? Eu vou ter 1000 parcelas de 2 vezes 10 a menos 4. Então, né, para eu saber se tem mais ou menos de 1 milímetro essa fila, né, de comprimento, eu tenho que resolver, né? Então, nós temos que 1000 é o mesmo que 10 ao cubo. Então, nós temos 2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 10 ao cubo. Assim, nós temos o produto de potências de mesma base, né? Base 10. Então, nós temos 2 vezes, repito, a base 10. Somo os expoentes. Menos 4, eu vou acrescentar um menos 4 mais 3, significa que eu vou ficar só com menos 1. Então, 10 elevado a menos 1 vezes 2, o que eu tenho que fazer para resolver, né? E descobrir se é mais ou menos de 1 milímetro. Eu tenho que achar, né, a forma decimal, o natural desse número. Então, se eu tenho o 2, eu tenho 2,0 vezes 10 elevado a menos 1. É o mesmo. Mesma coisa. 2 e 2,0 são os mesmos números. Então, eu tenho menos, eu quero diminuir o 2,0. Se eu quero diminuir, eu vou andar da direita para a esquerda. Então, se eu vou andar da direita para a esquerda para diminuir o 2, eu vou andar da direita para a esquerda uma casa. Então, eu vou andar uma casa e vou traçar a vírgula. Para preencher o buraco, eu ponho 0. Então, eu tenho 0,2 como resultado. Então, se eu tenho 0,2 como resultado, é 0,2 milímetros. Então, é mais ou menos de 1 milímetro, 0,2. É menos, né? 0,2, né? É menos de 1 milímetro. Que responde, né, a questão número 4. Exercício número 5.
Então, número 5, eu resolvo a expressão, né, que é essa daqui, né, com números em notação científica, né, escrevendo o resultado em notação científica. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, para resolver essa expressão, eu vou apagar a frase final, né, para nós utilizarmos, né, a expressão já escrita no quadro. Primeira operação que eu resolvo ou é a multiplicação ou a divisão. Né? Nós temos aqui em cima, né, a divisão, né, primeiro, de números em notação científica. Então, vamos fazer essa divisão. Eu posso reescrever isso como uma fração, né? Então, eu vou repetir o 10 elevado a 8, mais, aqui eu vou escrever 6 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a 6, dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, mais 1,25 vezes 10 elevado a 7. Então, é esse número dividido por esse número, né? Então, nós temos essa primeira configuração. Aqui em cima eu vou juntar esses duas potências de 10, né? É o produto de potências de mesma base, né? Então, vou repetir o 10 elevado a 8. Então, aqui eu vou fazer 6 vezes, repito a base, e somo os expoentes. Menos 4 mais 6, 2. Nós temos aqui 8 vezes 10 elevado a menos 5 mais 1,25 vezes 10 elevado a 7. Então, né, nós temos a igualdade das expressões. Então, divisão aqui, né, vou fazer o mesmo procedimento que eu estava realizando. Então, eu vou repetir o 10 elevado a 8. Vou fazer primeiro 6 dividido por 8 é 0,75. 10 ao quadrado dividido por 10 elevado a menos 5, divisão de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, eu vou ter 2 menos 5, mais 1,25 vezes 10 elevado a 7. Então, resolvendo, né, o que está aqui na operação do expoente dessa potência, nós temos 10 elevado a 8 mais 0,75 vezes 10 menos 5 é mais 5. Então, vai ficar 2 mais 5, que é 7, mais 1,25 vezes 10 elevado a sétima potência. Bom, só que 10 elevado a 8 é o mesmo que 10 vezes 10 elevado a 7, né? 10 vezes 10 elevado a 7, né? É o produto de potências de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. 1 mais 7, 8. Então, é o mesmo, né, valor, né? Então, eu só reescrevi o 10 elevado a 8 como 10 vezes 10 elevado a 7. Então, isso mais 0,75 vezes 10 elevado a 7, mais 1,25 vezes 10 elevado a 7. Então, o que fazer agora? Eu vou tomar o 10 elevado a 7, que é comum nas parcelas, né? Eu tenho somas aqui dessa vez, né, de produtos de potência de 10, então eu vou pegar o 10 elevado a 7, que é comum em todas essas parcelas, e colocá-lo em evidência. Então, eu vou tirar daqui do lado do 10, o 10 elevado a 7, vou tirar o 10 elevado a 7 do lado do 0,75 e vou tirar o 10 elevado a 7 do lado do 1,25 e isolar o 10 elevado a 7. Né? Por que isso está correto? Porque utilizando a propriedade distributiva, né? Se eu fizer 10 elevado a 7 vezes 10, eu volto a 10 vezes 10 elevado a 7. A mesma coisa 0,75. Se eu multiplicar, eu volto à forma original. 1,25 também, se eu multiplicar por 10 elevado a 7, volto à forma original. Por que eu fiz isso? Porque, né, assim eu consigo facilitar as nossas contas. Eu consigo fazer essa soma aqui. 10 mais 0,75 é 10,75. 10,75 mais 1,25 é 12. Então, aqui nós temos 12 vezes 10 elevado a 7.
Repare que o resultado ainda não está na forma de notação científica. Então, aqui é o mesmo que 12,0. Eu tenho que ter um algarismo significativo antes da vírgula. Então, eu vou andar uma casa, a vírgula vem parar aqui, né? Após o 1, então nós temos 1,2. Se eu ando uma casa com a vírgula vezes 10, o expoente é 1. E eu estou andando da direita para a esquerda, então o expoente é positivo, né? Então eu vou repetir o 10 elevado a 7. E agora eu vou fazer o produto de potências de mesma base. Eu tenho 1,2 vezes 10, 1 mais 7, 8. Então tá aí o resultado, né, da expressão do número 5 em forma de notação científica. Então a questão número 6 da nossa aula de exercícios, né, envolve uma questão do Enem de 2016. Eu adaptei o texto para que não fosse mais longo e ele envolve, né, a questão de notação científica, né, e a questão também relacionada à saúde, né, que envolve o número de hemácias. Então a questão diz assim: a volemia V, né, a gente vai tratar o número relacionado à volemia por V, de um indivíduo é a quantidade total de sangue em seu sistema circulatório. Ela é útil quando pretende-se estimar o número total, né, o número N, de hemácias de uma pessoa, a qual é obtida multiplicando-se V, né, que é a volemia, pela concentração C de hemácias no sangue, ou seja, né, o número de hemácias, né, eu vou obter, né, pela quantidade da volemia vezes a concentração de hemácias no sangue. Num adulto normal, essa concentração é de 5.200.000 hemácias por ml de sangue. Uma maneira adequada de informar essas quantidades é o uso da notação científica. Então, considere um adulto normal com volemia de 5.000 mililitros. Então, qual é a quantidade total de hemácias desse adulto em notação científica? Então, para eu saber a quantidade total de hemácias, eu tenho que usar a fórmula dada no exercício, que é de N. N é igual a V. Quem é o V? O V é a volemia. Então, a volemia que ele me informa no exercício é de 5.000. Vezes a concentração, né? A concentração no adulto normal é de 5.200.000, né, hemácias por ml de sangue. Então, logo, né, eu tenho que
A conta é essa, para achar a resposta do meu problema, porém, né, eu vou utilizar a notação científica para facilitar as nossas contas e encontrar a nossa resposta em notação científica. Então, 5.000 eu posso reescrever como em notação científica, né? 5.000 é 5.000,0, então eu tenho que andar 1, 2, 3 casas com a vírgula até o primeiro algarismo significativo. Então eu tenho 5,0 vezes 10. Quantas casas eu andei? 3, né? Então 3 positivos porque eu estou andando da direita para a esquerda. Então 5.000 é o mesmo que 5,0 vezes 10 ao cubo. Agora 5.200.000, que é a mesma coisa que 5.200.000,0. Então eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas com a vírgula. Então eu vou ter 5,2, 6 casas com a vírgula andadas, base 10. Então 10 elevado a 6. Estou andando da direita para a esquerda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas andadas. Então, né, eu vou ter um produto, né, de duas notações científicas, né, eu vou alterar a ordem, que não vai alterar o produto, então eu vou ter 5, que é o 5,0, vezes 5,2, vezes 10 ao cubo, vezes 10 à sexta potência. Então, vamos lá. 5 vezes 5,2 é 26. Né? Façam as contas para verificar, mas 5 vezes 5,2 é 26. Bom, 10 ao cubo vezes 10 à sexta, produto de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 6, 9. Bom, o meu resultado ainda não está em notação científica. O que eu vou fazer para transformá-lo em notação científica? Eu vou andar com a vírgula do 26. O 26 é o mesmo que 26,0. Então eu vou andar uma casa com a vírgula até chegar no meu algarismo significativo. Então eu vou ter 2,6 vezes, se eu ando uma casa, eu tenho a potência de 10, expoente 1, estou andando da direita para a esquerda, positivo, vezes 10 elevado a 9. Assim, né, nós realizamos o produto de potências de mesma base e logo o nosso resultado final é 2,6 vezes 10. 1 mais 9, 10. Então, o resultado final, né, o N, né, do nosso problema é igual a 2,6 vezes 10 elevado a 10, né, que é o número total de hemácias dessa pessoa do exemplo. Então vamos à questão número 7 e assim trabalhar com a radiciação. Então número 7, calcule. Então, número 7, calcule letra A, raiz sexta de 0. Então, eu quero saber que que número multiplicado por ele mesmo 6 vezes resulta em 0. Então, eu vou ter que é o próprio 0. Né? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 é o próprio 0. Então, a raiz quinta de menos 1. Quero saber o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes é o menos 1. É o próprio menos 1, né? Se eu multiplicar o menos 1 por ele mesmo 5 vezes, eu obtenho o próprio menos 1. Raiz quadrada de menos 1. Então, nós vimos, né, da observação que quando o nosso índice é par, né, e o nosso radicando é negativo, nós não temos essa raiz
em Q, né? Então, essa raiz aí não tem um resultado em Q, né? Então, letra D, raiz cúbica de menos 64. Então, eu quero saber um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta no menos 64. Então, nós sabemos que o expoente é ímpar, o resultado com certeza é negativo. Então, nós temos que esse número é o 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, se nós multiplicarmos o menos 4 por ele mesmo 3 vezes, nós obtemos exatamente o menos 64. Raiz quadrada de 169 sobre a raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 169 é 13. Raiz quadrada de 121 é 11. Né? 13 vezes 13, 169. 11 vezes 11, 121. Então vamos ao item F. Raiz quadrada de 196. Raiz quadrada de 196, 16. Raiz quadrada de 25, 5. Então o resultado do item F é 16 sobre 5. Item G, raiz de 0,04. Então, raiz quadrada de 0,04, nós temos duas maneiras de fazer, né? Direto, né? Porque um número vezes ele mesmo que dá o 0,04 é o 0,2. Ou nós podemos transformar o 0,04 em fração e resolver, né? Nós temos que, né, apagando 0,02, que 0,04, né, transformando isso em fração, é 4 centésimos, né? Logo eu tenho que a raiz de 4 é 2, né? 2 vezes 2, 4, e a raiz de 100 é 10. Logo nós temos 2 décimos, 0,2. Então temos essas duas maneiras de resolver o item G. Mesma coisa, né? Raiz quadrada de 144, né? Eu vou colocar direto. Eu deixo como exercício para vocês, né, fazerem na maneira que eu resolvi o item G. Letra I. Raiz cúbica da raiz de 64. Então, tem uma raiz dentro de outra. Então, primeiro eu vou resolver a de dentro. Raiz quadrada de 64 é um número que vezes ele mesmo dá 64. Um número que vezes ele mesmo dá 64 é 8. Né? 8 vezes 8, 64. Então, logo, resta raiz cúbica da raiz de 64, que é a raiz cúbica de 8. Então, a raiz cúbica de 8 é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta no 8, que é o 2. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Item J. Primeiro eu vou resolver o que está dentro dessa raiz aqui, né? Para posteriormente resolver, né, a raiz de fora. Então eu tenho a raiz de 2 mais a raiz de 49. A raiz de 49 é o número que vezes ele mesmo, né? Raiz quadrada de 49 é o número que vezes ele mesmo dá o 49, que é o 7. Então 7 vezes 7, 49. Então 2 mais 7 é 9. Então nós temos a raiz de 9. Então a raiz quadrada de 9 é um número que vezes ele mesmo resulta no 9. Raiz quadrada de 9, então, é o 3, né? 3 vezes 3, 9. Tá aí, então, o resultado do item J. Número 8. Então, no exercício número 8, nós vamos tentar obter uma estimativa para os
resultados a seguir, né? Na letra A, raiz quadrada de 196. Então, nós vamos estimar, né? Para ver se nós acertamos o resultado de raiz de 196 no exercício anterior. Então, raiz de 196 é uma raiz que está entre a raiz de 100, que nós sabemos quanto é a raiz quadrada de 100, e a raiz quadrada de 400, que também é uma raiz simples de ser obtida. Então, a raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 400, 20. Então, sabemos que a raiz quadrada de 196 é um número que está entre 10 e 20. Agora, nós vamos olhar para a unidade, né, que é 6. Então, o produto, né, das unidades desse meu número, né, tem que resultar num número cuja unidade é 6. Então, nós temos duas possibilidades que estão entre 10 e 20. O 14, né, é o 14 ou é o 16. 4 vezes 4, 16, né? Então, nós temos o 6 na unidade. 6 vezes 6, 36. Então, novamente, 6 na unidade. Então, vamos conferir para ver qual que é a nossa raiz. Então, nós temos 14 vezes 14 para ver se é o 14. Então, pode ser que haja um erro no exercício número 7, assim como em um dos vídeos de equações, dos exercícios de equações, havia um erro. Então, há também um erro neste vídeo e vamos saber se realmente é um erro. Então, 4 vezes 4, 16. Então, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 56. Então, 1 vezes 14 é o próprio 14. Então, nós temos 6 mais nada, 6. 5 mais 4, 9. 1 mais nada, 1. Então, o 14 é a raiz quadrada de 196. Logo, há um erro na questão 7, item F, cuja resposta não é 16 sobre 5, mas sim 14 sobre 5. Então, quem acompanhou o vídeo até aqui, né, corrija o número 7, item F. Porque a raiz de 196, que é a raiz do numerador, é 14 e não 16, como comentado na questão anterior. Então, vamos a uma estimativa da raiz quadrada de 1225. Então, eu sei que a raiz quadrada de 1225 ela é maior que a raiz quadrada de 900. A raiz quadrada de 900 é 30, né? Então, é um número que eu sei que é maior do que 30. E ela é menor, por exemplo, que a raiz quadrada de 1600. A raiz quadrada de 1600 é 40, né? 40 vezes 40, 1600. Então, a gente tem que a raiz quadrada de 1225 é um número entre 30 e 40. Então, vai ser um 30 e alguma coisa a raiz quadrada de 1225. Agora, a gente vai olhar para a unidade, né? A unidade, né, ela me dá um resultado 5 na unidade. Então, qual é o número, né, entre 30 e 40, que eu, multiplicando as suas unidades, né, ela resulta em 5 na unidade? É o 35, né? É o único número que nós temos. Vamos ver se isso é verdade? Então, vamos fazer 35 vezes 35. Então, 35 vezes 35, 5 vezes 5, 25, vão 2. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Então, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, nós temos 5 mais nada, 5. 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2 mais 0, 2. E 1. 1225. Logo, a raiz quadrada de 1225 é 35 pelas nossas estimativas. Exercício número 9.
Então, exercício número 9, calcule. Letra A, temos essa expressão, né, fracionária, e queremos, né, obter o resultado dessas operações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para o numerador, né, e observar que no numerador nós temos um parênteses com uma subtração e fora do parênteses uma multiplicação. Então, aqui eu posso aplicar a propriedade distributiva. Então, isso vai ficar raiz cúbica. 1 vezes 2 elevado a 6, 2 elevado a 6, menos 7 vezes 2 elevado a menos 3, vezes 2 elevado a 6. Então, aplicando a propriedade distributiva, nós temos isso dentro da raiz cúbica do numerador da fração, né? Temos essa expressão. Então, agora aqui, repare que nós temos um produto de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Menos 3 mais 6 é o próprio 3. Então agora, para continuarmos a resolver essa expressão, nós vamos calcular as potências que nós temos, todas elas. Então aqui, no numerador, nós temos a raiz cúbica, 2 elevado a 6. É 2 vezes ele mesmo 6 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, 2 elevado a 6, 64. Menos 7 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, essa é a expressão do numerador. Aqui, nós temos 4 elevado a menos 2. Para eu tirar o expoente negativo, eu tenho que inverter o 4. Então, eu tenho 1 sobre 4 ao quadrado menos a mesma coisa, 2 elevado a menos 2. Para tirar o sinal de negativo do expoente, eu tenho que inverter o 2 ao quadrado. Então, a expressão fica assim. Na parte de cima, no numerador, nós temos a raiz cúbica de 64 menos 7 vezes 8, 56. Então, logo nós temos, né, a raiz cúbica de 64 menos 56 embaixo. 4 ao quadrado, 16. Então, teremos 1 16avos menos 2 ao quadrado, 4, menos 1 quarto. Então, no numerador, né, temos raiz cúbica 64 menos 56, 8. Então, raiz cúbica de 8. 1 16avos menos 1 quarto. Eu vou tirar o MMC entre 4 e 16, que é 16. Do 16 para o 16 eu multiplico por 1. Do 4 para o 16 eu multiplico por 4. 1 vezes 1, para alterar o numerador, é 1. Menos 4 vezes 1, 4. Então, nós temos que isso, raiz cúbica de 8, é 2, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. É o número que é elevado ao cubo. É 8, é o 2. Então, 1 menos 4, menos 3. Então, menos 3 16avos. Assim, nós temos uma divisão de fração. Divisão de fração, eu repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, vezes menos 16 terços. Então, quando eu não tenho denominador no número inteiro, eu sei que o denominador é 1. Então, 2 vezes menos 16, menos 32. 3 vezes 1, 3. Então, a resposta para o item A do número 9 é menos 32 terços. Letra B. Então, na letra B, nós temos raízes no interior de uma raiz. Então, primeira coisa é resolver a raiz do interior. Eu tenho a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, nós vamos repetir todos os outros valores. Nós temos 2 mais a raiz de 4, que é 2. Então, 2 mais 2, 4. Então, nós temos raiz de 13 mais raiz de 7, somando a raiz de 2 mais 2, que é 4. Então, a raiz quadrada de 4 novamente, 2. Então, nós temos raiz
13, mais raiz 7, mais raiz de 4, 2. 7 mais 2, 9. Logo, nós temos a raiz de 13 mais a raiz quadrada de 9. Só que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, nós temos a raiz de 13 mais a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, a raiz quadrada de 13 mais 3 é a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. Logo, nós temos que o resultado da expressão do item B é 4. Item C. Então, no item C, nós temos essa expressão. Vamos calcular primeiro o que está dentro do colchete. Então, dentro do colchete, primeiro nós temos a raiz de 0,25, que é 0,5. Raiz de 100, 10. Raiz cúbica de 8 é 2. Bom, assim nós temos 0,5 mais 10 mais 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1, nós temos que inverter, né, a base, né, por conta do expoente negativo. Então, nós temos 0,5 mais 10 mais meio, né, vezes 1.242 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Né? Então, nós temos essa expressão. Meio é o mesmo que 0,5. Então, logo nós temos 0,5 mais 10 mais 0,5 vezes 1. 0,5 mais 10, 10,5. 10,5 mais meio, 11. Então, nós temos 11 vezes 1, que é igual a 11. Número 10. Então, no exercício número 10, João tem 2 galinheiros quadrados de lados 3 metros e 4 metros. Ele quer fazer um único galinheiro quadrado com área igual à soma das áreas dos 2 antigos. Calcule o lado do novo galinheiro. Então, eu preciso somar as 2 áreas dos outros 2 galinheiros primeiro para descobrir o lado desse novo galinheiro. Então, nós temos que a área do primeiro galinheiro é dado por lado vezes lado, o lado é 3. Então, nós temos 3 vezes 3, que é 9 metros quadrados. Então, a área do segundo galinheiro é lado vezes lado também, porque é um quadrado. Então, nós temos 4 vezes 4, 16 metros quadrados. Então, a área do novo galinheiro é a soma dos 2 antigos, né? Que é 9 mais 16. Então, o novo galinheiro vai ter 25 metros quadrados. Bom, no vídeo anterior nós descobrimos uma fórmula para se calcular o lado de um quadrado através da sua área. Então, o lado do quadrado do novo galinheiro é a raiz quadrada da sua área. Logo, a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, nós temos que o lado do nosso novo galinheiro, né, do novo galinheiro de João, será 5 metros. Exercício 11. No exercício número 11, Pedro tem 97 quadradinhos de cartolina, todos iguais. O maior quadrado que ele pode formar terá quanto desses quadradinhos? Então,
o quadrado que ele vai formar, a área dele, né, será exatamente a soma de todos os quadradinhos, né, que ele tem. Então, por exemplo, será que ele consegue formar, né, um quadrado com área 97, ou seja, 97 quadradinhos? Será que eu consigo ter um número inteiro de quadradinhos para estimar o lado desse quadrado? Vamos observar. Então, se eu tenho um quadradinho, um quadrado maior de área 97 quadradinhos, eu posso tentar descobrir quantos, né, quadradinhos no lado eu vou obter. Como? Calculando a raiz quadrada de 97. Opa! Raiz quadrada de 97 não é uma raiz exata. Logo, nós não teremos um número inteiro de quadradinhos, né, para expressar a medida do lado desse quadrado maior. Logo, nós temos que pegar a menor raiz exata após o 97 para descobrirmos o maior quadrado que ele pode construir. Então, menor que a raiz de 97, a exata raiz de 81. Né? Por quê? Né? A raiz de 97 está entre a raiz de 81 e a raiz de 100. A raiz de 81 é 9. A raiz de 97 está entre 9 e a raiz de 100, que é 10, né? Está entre 9 e 10. Então, a raiz de 97 é 9, né, alguma coisa, que não me dá um número inteiro de quadradinhos. Logo, né, a menor raiz, né, anterior inteira, a raiz de 97, é o 9. Logo, né, o maior quadrado que ele pode construir com os quadradinhos vai levar 81 quadradinhos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de exercícios sobre notação científica e radiciação. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido a resolução das questões e dos exercícios aqui apresentados e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!